Pessoas controladoras ou são sádicas enrustidas ou são indivíduos traumatizados. Não entendeu? Então fica ligado nesse vídeo que eu já vou te explicar. Bom, o simples desejo de ter controle sobre a própria vida não é em si mesmo patológico. Afinal de contas, a maturidade exige que nós tomemos as rédeas do nosso próprio caminhar, da nossa existência, mesmo sabendo que esse controle, esse tomar as rédeas sempre será limitado. Afinal de contas, a realidade existe e a realidade não necessariamente vai funcionar da maneira como a gente gostaria que ela funcionasse. E também nós não podemos nos esquecer de que todos nós possuímos um inconsciente, ou seja, todos nós possuímos uma parcela da nossa vida mental sobre a qual a gente não tem controle. É por isso que, por mais que eu tente controlar, por exemplo, a minha fala aqui nesse vídeo, eu eventualmente posso me esquecer de alguma coisa, posso gaguejar, posso trocar uma palavra por outra. Por quê? Porque o inconsciente existe. Existe uma parte da nossa alma que a gente não controla e não conseguirá controlar jamais. Apesar disso, buscar exercer algum grau de controle sobre a própria vida é algo desejável e é algo recomendável. No entanto, existem pessoas que são excessivamente controladoras. Essas pessoas não suportam, simplesmente não suportam, a não ser em algumas raras ocasiões, estarem na dependência de outras pessoas ou do mundo de forma geral. Sabe aquela pessoa que sempre quer fazer tudo sozinha, que sempre quer fazer tudo por conta própria? Esses indivíduos, em geral, tendem a acumular muitas tarefas e, consequentemente, a sofrerem com a sobrecarga de atividades. Elas poderiam, por exemplo, deixar de fazer algumas coisas, delegar essas atividades para outras pessoas, mas elas simplesmente não conseguem. Quando isso acontece, quer dizer, quando elas estão diante de uma situação que elas não podem resolver por conta própria e que elas precisam necessariamente deixar para outro indivíduo resolver, meu Deus, essas pessoas experimentam uma angústia tremenda. E aí, para não terem que lidar com esse sofrimento, com essa angústia, elas acabam se sacrificando horas de sono, sacrificando o tempo de lazer, sacrificando a própria saúde, porque simplesmente a pessoa não consegue entregar para o outro fazer algo que para ela é importante. Ela sempre tem que estar no controle de tudo. Um outro traço bastante característico de pessoas controladoras é a dificuldade de lidar com a autonomia do outro. Ou seja, com o fato de que a outra pessoa com a qual eu convivo pode fazer escolhas próprias, pode tomar decisões que não estão sob o meu controle. A pessoa controladora tem muita dificuldade de lidar com isso, especialmente com a autonomia daquelas pessoas com as quais o sujeito mantém algum tipo de vínculo, como namorado, namorada, esposa, marido, pai, filho. Mães controladoras, por exemplo, não permitem que os seus filhos façam absolutamente nada sem a supervisão delas, sem a autorização delas. O marido controlador, por exemplo, vai querer controlar como a sua esposa se veste. Uma esposa controladora vai querer controlar os amigos do seu marido, com quais pessoas ele pode conviver. É um inferno. O controlador sofre muito quando a realidade obriga ele a reconhecer que o outro é o outro. Ou seja, que o outro não é uma extensão dele, que o outro tem uma individualidade e que, portanto, nem sempre vai se comportar da forma como ele, controlador, gostaria. Do ponto de vista da psicanálise, nós podemos apontar duas possíveis gêneses para esse padrão controlador de ser. Por isso que eu brinquei no início do vídeo dizendo que pessoas controladoras ou são sádicas reprimidas ou são traumatizadas. Às vezes, elas podem ser as duas coisas, traumatizadas e sádicas enrustidas.
O que eu quero dizer com isso? A primeira possível gênese desse padrão controlador de ser é a expressão inibida de impulsos sádicos. Isso mesmo, eu vou repetir para você. A expressão inibida de impulsos sádicos. Por quê? Em todos nós, na infância, aparecem pela primeira vez os nossos impulsos sádicos. No entanto, esses impulsos podem se manifestar em determinadas pessoas de maneira um pouco mais intensa, de maneira um pouco mais forte do que em outras pessoas. Mas, Lucas, como assim impulsos sádicos? Veja, todos nós temos um impulso natural, inato, para obter prazer por meio do domínio, do controle, da humilhação, do machucar o outro. Todos nós temos essa propensão natural. São os impulsos sádicos que estão em jogo, por exemplo, quando nós vemos essas situações de linchamento. De repente uma pessoa cometeu um crime bárbaro e aí ela está sendo levada pela polícia para a cadeia e no caminho um monte de pessoas aparecem para linchar aquele criminoso. O que está motivando essas pessoas a lincharem o criminoso? A quererem jogar pedra, a xingarem, a quererem até, se fosse possível, matar aquela pessoa. O que está motivando essas pessoas a fazerem o linchamento? Do ponto de vista psicanalítico, são os impulsos sádicos. É o desejo de obter prazer por meio da agressão ao outro, por meio do machucar o outro. Não se engane, o aparente desejo de justiça, o aparente desejo de restabelecer a ordem correta das coisas é frequentemente um disfarce para os nossos impulsos sádicos. Na maioria das vezes, quem diz que está querendo fazer justiça, nada mais está querendo do que saciar o seu impulso de obter prazer por meio da destruição do outro, por meio da agressão ao outro. É isso, inclusive, que motiva muitos crimes. Muitas pessoas imaginam que crimes são cometidos apenas por razões socioeconômicas, mas, na verdade, muitos crimes são cometidos simplesmente porque a pessoa em questão quis saciar o seu desejo sádico de prejudicar o outro, de machucar o outro, de humilhar o outro, de dominar o outro. Então perceba que existe um parentesco entre aquela pessoa que cometeu o crime e aquela pessoa que está linchando o criminoso. No fundo, ambas podem estar expressando os seus impulsos sádicos. Isso é apenas uma digressão para falar para você que os nossos impulsos sádicos, eles são inatos, todos nós os possuímos, mas eles, como eu disse, variam em termos de intensidade de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas, os impulsos sádicos são muito fortes. E aí o que pode acontecer? Eu posso ser, por exemplo, uma pessoa que tem impulsos sádicos muito intensos, muito fortes, mas por razões de natureza social, de natureza cultural, a nossa sociedade, para existir, ela não pode tolerar a expressão direta dos nossos impulsos sádicos. Se nós expressássemos esses impulsos de qualquer maneira, da forma mais direta que nós pudéssemos, a sociedade não existiria, seria uma guerra de todos contra todos. Então, a sociedade, a civilização, para existir, ela precisa forçar a gente a conter os nossos impulsos sádicos. E aí, nesse processo de conter esses impulsos, aquelas pessoas que possuem esses impulsos com uma intensidade mais forte, elas podem acabar inibindo a expressão direta desses impulsos. Então, ao invés de buscarem machucar o outro, ao invés de buscarem atacar o outro, ao invés de buscarem dominar explicitamente o outro, essas pessoas acabam se tornando controladoras. Ou seja, elas passam a ter uma atitude de controle em relação a tudo na vida delas. Em relação às suas próprias atividades, em relação ao seu trabalho, em relação às pessoas com as quais elas convivem. Ou seja, aquele impulso original de domínio, de ataque ao outro, de machucar o outro, aquele impulso inicial, ele acaba sendo abrandado pela incorporação das normas sociais, ele acaba sendo abrandado e ao invés de buscar machucar o outro, ao invés de buscar atacar o outro, o sujeito então passa a controlar o outro.
Então a gente entende que nesse caso, a tendência controladora nada mais é do que uma forma inibida de expressão dos impulsos sádicos. Essa é uma primeira possibilidade de origem da tendência controladora. Uma segunda possibilidade não tem a ver com os impulsos sádicos. Vai ter a ver com a relação do sujeito com os seus cuidadores primários, geralmente aí papai e mamãe. Muitas pessoas se tornam controladoras porque precisaram se tornar dessa forma para se protegerem de uma situação emocionalmente insuportável na infância. Lucas, a que você se refere quando você fala de situação insuportável na infância? Eu estou falando, por exemplo, de negligência familiar, de pessoas que, quando crianças, não contaram com a atenção dos seus pais, não foram objeto de preocupação dos seus pais, foram deixadas de repente sem comida, sem cuidados corporais, ou que mesmo tendo todas essas coisas, não tiveram o apoio dos pais. Não puderam contar com os pais como figuras de referência afetiva. Eu estou falando também de situações em que a pessoa, quando criança, perde precocemente os pais, né? De repente, uma pessoa que perdeu os pais aos 3 anos de idade, porque esses pais morreram num acidente, e aí essa pessoa teve que passar a morar com familiares, com parentes que não a tratavam bem. Então a gente está falando de uma situação que é muito difícil de ser lidada pela criança, porque é uma situação de um impacto emocional muito forte, muito severo. Estou falando também de pessoas que, quando crianças, sofreram abusos físicos, surras, situações de extrema violência ou abusos sexuais também, tanto dentro da família quanto fora da família. Todas essas situações que eu estou citando aqui, elas são situações traumáticas. Por quê? Porque são situações que não podem ser digeridas pelo psiquismo frágil da criança. A criança não tem estrutura psicológica suficiente para lidar com essas situações de uma maneira não patológica. Então, o que a criança pode fazer para se proteger do impacto emocional dessas situações traumáticas? Ela pode acabar se tornando controladora. Por quê? Acompanhe o raciocínio. O trauma é algo que o sujeito não conseguiu prever. Aconteceu com ele abruptamente. Aconteceu de repente. Os pais faleceram do nada. Os pais morreram num acidente e a pessoa não teve qualquer controle sobre isso. A pessoa foi abusada sexualmente e não teve qualquer controle sobre isso. A pessoa foi objeto de negligência por parte dos pais e não teve qualquer controle sobre isso. Então, na tentativa de evitar que novas situações traumáticas aconteçam, o que pode acabar acontecendo na cabecinha da criança, que vai se tornar um adulto controlador? A criança vai pensar, eu preciso estar no controle de tudo. Eu preciso estar alerta e vigilante a tudo. Eu preciso estar no comando de absolutamente tudo que acontece comigo, porque, do contrário, eu posso sofrer novamente uma situação traumática como essa. Então, nesse caso, a tendência controladora surge como uma defesa, como uma proteção contra a possibilidade de repetição do trauma. Essas duas gêneses que eu mencionei, essa última, proteção contra o retorno do trauma, e a primeira, sadismo reprimido, elas podem estar presentes na mesma pessoa? Podem. O sujeito pode ter sofrido traumas na infância, desenvolvido uma tendência controladora, e essa tendência controladora acabou sendo reforçada pelos impulsos sádicos que essa pessoa também possui. Isso pode acontecer. Mas, em geral, uma dessas duas gêneses vai ser a preponderante. Então a gente vai ter pessoas que são controladoras porque são sádicos enrustidos, e, por outro lado, nós vamos ter pessoas controladoras que vão ser seres traumatizados e que se tornaram controladores para se protegerem de uma repetição do trauma. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, saiba que isso é apenas uma pequena amostra do que você vai encontrar na Confraria Analítica. A Confraria é a maior comunidade online de estudos em teoria psicanalítica do Brasil. Quem participa dessa comunidade tem acesso a uma aula ao vivo toda semana comigo. Sim, toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem uma aula ao vivaço comigo sobre psicanálise. Tem acesso também às gravações de todas essas aulas ao vivo. Tem acesso também
a aulas especiais, totalizando, gente, quase 200 horas de conteúdo que crescem a cada semana. E para se tornar membro dessa comunidade, ter acesso a essa Netflix da psicanálise, a esse manancial de conteúdo, você não vai ter que pagar milhares de reais em cursos e seminários que a gente vê por aí pela internet. Não. Você vai pagar simplesmente uma assinatura mensal de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo, é só isso. É menos do que o valor de uma pizza para você ter acesso à maior comunidade online de estudos em teoria psicanalítica do Brasil. Então, se você se interessa por psicanálise, se você deseja se aprofundar, se você é um profissional buscando mais suporte teórico para a sua atuação clínica, você não pode deixar de estar na nossa comunidade. Nós já temos quase 700 membros na Confraria Analítica. Então não perca essa oportunidade. Clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Você vai poder assistir 2 aulas gratuitamente. E aí eu tenho certeza que vendo a qualidade do ensino que a gente oferece lá, você com certeza vai fazer a sua assinatura. Então é só clicar aqui no primeiro link que está na descrição. E antes de terminar esse vídeo, quero falar para você também rapidinho sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse livro, eu explico de maneira fácil, rápida, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. É isso mesmo. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, esse e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, só que no formato de texto. Para você adquirir esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que vão estar aqui na descrição também. Beleza? E se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like. É muito simples. O retorno que você pode me dar pela produção desse material aqui para você, clica aqui no like. Isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você quer ajudar esse conteúdo a se propagar ainda mais, não deixe de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Mande aí para todo mundo. Mande para aquela pessoa controladora, de repente, que você conhece. De repente ela vai se identificar, vai entender algumas coisas. Não deixe de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você achar que vão se interessar por ele. E também não deixe de fazer um comentário. Coloque aqui temas para próximos vídeos, sugestões de temas para os próximos vídeos. Coloque também o que você achou dessa explicação que eu apresentei aqui para você. A gente vai conversando, vai ser um prazer interagir com você. Beleza? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.